infelizmente, a solidão entre idosos é uma realidade muito mais próxima do que a gente imagina. Uma pesquisa realizada pela Unicamp mostrou que mais de 1/3 dos adultos mais velhos e idosos brasileiros apresentam sintomas depressivos e de solidão. A depressão em idoso, gente, é um desafio da saúde mental amplamente subestimado. Isso porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai enfrentando ali uma série de mudanças físicas, emocionais e sociais que podem, então, aumentar o risco de depressão. Aí eu te pergunto, como que o apoio emocional e os cuidados médicos, né, podem ajudar na promoção do bem-estar mental desses idosos? É sobre isso que eu vou conversar agora com a médica geriatra, a doutora Simone de Paula Pessoa Lima. Doutora Simone, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la novamente aqui no Manhã da Piedade. E a gente precisa falar sobre depressão na terceira idade, né, doutora? Sobre depressão, sobre relacionamentos na terceira idade. Né? É uma mudança muito grande da rotina do idoso à medida que a gente vai envelhecendo. A reportagem colocou muito bem aí que quando nós temos o vínculo de trabalho, você tem aquela obrigação de sair de casa, se arrumar, sabe o dia, sabe a semana. Quando isso acaba, quando há uma mudança da aposentadoria, muitos idosos perdem aquela referência do que fazer na vida, né? Quando você não cultivou ao longo da vida um hábito, um prazer que você tem, alguma coisa extra-trabalho, parece que a vida acabou quando o trabalho acabou. Hobby, né? Isso, um hobby que possa ajudá-lo nas interações, em sair de casa e manter a questão de ter o horário, ter o compromisso, se arrumar. Porque se você não tem compromisso nenhum para sair de casa, para que trocar de roupa? Exatamente. Né? E isso já fica, eu imagino que um alerta para a nossa geração também, né, doutora? Para a gente já começar a criar esse hábito de pensar em atividades extra-laborais, extra-trabalho, para, né, quando a gente chegar na terceira idade, quando a gente se aposentar, que é o desejo de todo mundo, né, concluir ali esse ciclo de trabalho, que a gente possa encontrar novos sentidos, né? Sim. Muitas pessoas falam assim, quando eu aposentar, aí eu vou fazer atividade física, aí eu vou viajar. Só que muitas mudanças acontecem. Às vezes, quando você se aposenta, a condição financeira não é a mesma, a condição de saúde não é a mesma, porque você não cultivou a saúde ao longo da vida, né? Então, precisamos sim tomar algumas atitudes em tempo, sempre há tempo, mas em tempo, para poder ir fazendo uma poupança de saúde para quando, né, envelhecermos, termos mais condição de aproveitar sim esse tempo que vai aumentar, né, quando a gente não tem um horário fixo de trabalho. Porque trabalhar, a gente sempre, em casa você tem alguma coisa para fazer, alguma responsabilidade, né? Mas com certeza que o trabalho nos ajuda a manter os vínculos e ter mais relacionamentos sociais, ajuda muito. E a família, ela precisa estar atenta a essa ruptura e a esse novo momento que aquela pessoa, né, que aquele idoso está vivendo, né, justamente por esse, como que eu posso dizer, esses laços que são desfeitos, né, porque você não tem mais ali o contato diário com os colegas de trabalho, então essa atenção que você tinha deve ser passada para outra área, né? Para outra pessoa. A gente está falando muito de trabalho, mas, por exemplo, eu tenho vários pacientes que não trabalharam, que optaram por ser donas de casa ou, né, de cuidar dos filhos. E tudo bem, a grande questão é que para elas também é uma mudança. Porque quando os filhos crescem, não precisa mais levar na escola, não precisa mais olhar para casa. E aí? O que ficou depois que o filho bateu asas e muitas vezes casou, foi morar no exterior, foi morar sozinho, né, com essa independência que tem? Como que fica essa pessoa que o trabalho do dia a dia era cozinhar para a casa, arrumar a casa, cuidar dos filhos, e os filhos foram, né, já saíram de casa. Então também há esse vazio. Então, o que é importante ao longo da nossa vida, preenchermos com coisas, esses hobbies que nós gostamos e que são paralelos a essa vida agitada que a gente tem. Para no momento que a vida agitada não está mais presente, não é mais necessário, o trabalho não é mais necessário, ou você não tem condições, né, de estar trabalhando pela idade, por uma série de questões, você ainda mantém coisas que você gosta. E você pode fazer isso com prazer, né, de uma forma de lazer.
Mais uma vez aqui no programa a gente falando sobre a questão do amor próprio, né? Porque no início do programa a gente falou sobre isso, sobre a importância de olharmos, né, com mais carinho para o que a gente gosta de fazer. Porque hoje em dia, não sei se você tem essa sensação, mas muitas vezes eu me pego pensando nisso, que às vezes a gente está tão preocupado com o outro que a gente acaba se esquecendo da gente. Exatamente. E isso, essa conta uma hora vai chegar, né, doutora? Vai chegar com certeza. E no processo de envelhecimento, a gente tem algumas condições que vão ficando mais frequentes, né? Alguns problemas de saúde acabam acontecendo. E eu vejo muitas vezes o casal idoso que fica em casa e não recebe visita. Né? Ele já não sai para trabalhar, não tem a questão de cuidar dos filhos e não recebe visitas. Aí vai ficando aquela vidinha. Isso vai se isolando, isso vai piorando os momentos de prazer que aquele casal tem. E isso tem um impacto muito grande. Aí eu vou compartilhar com você uma situação que eu vivenciei de perto, né? Que foi a relação dos meus pais. Era exatamente isso. Meu pai se aposentou e aí tinha uma vida muito próxima ali com a minha mãe, né? O círculo social dele se resumia à minha mãe. E, infelizmente, em 2014, a gente perdeu meu pai. Então, a minha mãe ficou meio, sabe? E agora? A deriva. Que eu vou... Exatamente. Claro que, né, moramos perto, então, assim, a gente intensificou a presença com ela para que ela não se sentisse sozinha. Mas tem essa questão, né, de avaliar mesmo e pensar que a vida vai além, né, do companheiro. Claro que tem o companheiro ali, mas encontrar novas parcerias também, né, para amizades, fazer. Exatamente. Né? As amizades são muito importantes no processo de envelhecimento para troca de ideias, companheirismo, troca de vivências, né, que vão além ali da relação do casal ou da relação pais e filhos. A gente teve a experiência aí de um isolamento social forçado pela pandemia e o que a gente viu no consultório é uma pandemia agora de pessoas com depressão. Sim. Pessoas que acabaram pelo isolamento que foi necessário, né, durante um período, às vezes ainda exigem um isolamento. Sim. As pessoas exigem por medo, por uma série de inseguranças, que não é necessário mais, mas elas exigem por quê? Porque criou esse medo, essa resistência a estar com o outro. Se tornou e uma as fobia. pessoas que ficaram isoladas muito intensamente, elas têm desenvolvido com mais frequência depressão e alterações cognitivas. É o que a gente fala que são resquícios aí do que a pandemia gerou para a gente. Não só tantas mortes que aconteceram, né, tantas doenças aconteceram, mas agora o pós, nós temos agora uma epidemia, uma pandemia aí de pessoas com doenças mentais. E aí eu vou pedir um favor então para a gente falar direcionado para os familiares dos idosos, né, que já é uma parcela da população considerável e uma parcela da população que merece atenção. Quais são os sinais que esse familiar, que esse cuidador tem que observar naquele idoso que, ó, peraí, sinalzinho de alerta, porque aqui pode ser o início de uma depressão? Bom, é importante avaliar e acompanhar esse idoso e perceber a rotina no dia a dia, como é que está o humor desse idoso. Emoção é aquilo que a gente, não sentiu emoção, ganhou um presente, passou. Mas o humor é uma coisa mais contínua. Como que está o humor desse paciente? Como é que está o humor desse familiar? Está sempre choramingando, está sempre reclamando, nunca está tendo momentos mais contínuos de estar alegre, de um bem-estar? É um sinal que é importante avaliar. Essa pessoa está se sentindo inválido, não, eu não sirvo para nada, eu não tenho utilidade para nada, eu não sirvo para nada. Também esse tipo de fala repetida é uma questão que você tem que ter atenção. Como anda o sono? Passa o dia inteiro dormindo, dorme à noite, dorme de dia, quase não participa, é um sinal de alerta. Ou o contrário, paciente que não dorme de jeito nenhum. O sono é importante também para o nosso humor. Então, o paciente não dorme de jeito nenhum, não dorme de dia, não dorme de noite, também é um sinal de alerta para a gente, né? Então, são essas situações. Mamãe estava sempre feliz na hora que a gente reunia em casa para fazer um almoço, ia para a cozinha, ajudava ou fazia o almoço. Agora, ela não quer mais reunir ninguém. Acha que dá trabalho, acha que não quer, que é pior. Então, esse tipo de fala é que a gente vai tomando, vai ligando umas bandeirinhas, vai acendendo uma luzinha e falar, epa, tem alguma coisa acontecendo.
né? E procurar ajuda, né, doutora? Sim, sim. Importante procurar ajuda. A gente sempre reforça aqui no Manhã da Piedade essa questão da saúde mental, que a gente tem que ter um equilíbrio como um todo, né? A saúde física, a espiritual e a mental. Então, procurar ajuda diante de qualquer uma dessas luzinhas que acenderem, né, doutora? Com certeza. E buscar manter momentos de convivência, sim, né? Então, você falou da sua partilha, eu vou partilhar. Na minha casa, na quarta-feira, é o dia de almoçar na casa da minha mãe. Então, vamos, eu, meu filho, minha irmã, o filho dela, vira assim um almoço de família. E como é alegre, como movimenta a casa, tanto meu pai quanto minha mãe gostam daquela presença. Dá trabalho? Claro, aumenta o almoço, colocado no feijão, mas querendo ou não, aquela alegria da reunião, aquele bate-papo é importante para manter esses relacionamentos. Se não dá na hora do almoço, marca um dia no final do dia, ó, toda quinta-feira é dia de passar na casa da vovó, leva os netos. A convivência dos netos com os avós é importante para os netos e é importante para os avós. Sim. Alegra.